Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do Café com a SIG, o podcast empresarial, uma iniciativa da Associação Comercial que agora tem o apoio da Cressol para trazer para você informação de qualidade, aquilo que movimenta o dia a dia da nossa região e tudo sobre o mundo dos negócios. Lembrando já no início de pedir para você curtir, comentar, compartilhar, acessar o nosso canal do YouTube. Lá na playlist podcast você vai encontrar todos os programas que foram ao ar até agora. E também você pode nos ouvir pelo Spotify, é só procurar por Café com a SIC. E falando em comunicação, o bate-papo de hoje é bem especial e é com uma pessoa que é um dos melhores comunicadores e publicitários aqui do mercado de Guarapuava. Eu tenho contato com ele desde quando era uma estagiária lá em 2013. No primeiro mandato do prefeito César Filho, ele já era uma grande pessoa na Recomunicação que já atendia grandes empresas. Eu estou falando dele, o Paulo Meister. Ele é publicitário formado pelo Centro Universitário Campo Real, com especialização em planejamento estratégico e de comunicação. É especialista em marketing e comunicação, head de marketing, vendas e growth, branding e inovação. Que chique, né? Não é qualquer um que tem um currículo como esse. Ele já foi diretor de negócios da Rei Comunicação, sócio executivo da V4 Company e atualmente é head de marketing do Grupo Superpão. Paulo, seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra para a gente receber um profissional da área da comunicação com tantas experiências bacanas para contar para a gente aqui hoje. Olá, Elis. Olá, o público que está nos assistindo ou nos ouvindo, né? É um prazer estar aqui. Não foi quase um convite, foi uma intimação minha, né? Eu falei, quando que eu vou participar lá? Não, mas é legal, eu gosto de participar e fico bem feliz de ser convidado. Sei quem passou por essa mesa aqui, né? São pessoas hoje que fazem muita diferença na nossa comunidade, na nossa cidade, pessoas que para mim são referência nas áreas que atuam, né? Então para mim é um prazer estar aqui, né? Você leu o currículo aí, na verdade, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o marqueteiro é especialista em dar nome novo para coisa velha, né? Então a gente vai deixando os nomes do currículo cada vez mais bonito para valorizar o currículo, né? Mas na verdade eu sou publicitário mesmo, né? Essa é minha formação, isso que eu gosto de fazer, isso que eu acho que eu nasci para fazer, né? Eu, quando era criança, eu achava que eu queria ser jornalista, né? E eu sempre brinco porque eu era o fofoqueiro da rua, então eu sempre sabia todas as notícias, acontecia alguma coisa, eu via o bombeiro, saía correndo atrás e eu gostava de contar para todo mundo. E aí, a partir daí, eu acho que fui me apaixonando pela comunicação, sonhava em ser jornalista. E a vida me direcionou para a publicidade, que é uma área da comunicação, a formação é, né, comunicação social, assim como os jornalistas, né, somos formados em comunicação social, e felizmente, né, construí essa trajetória aí dentro dessa área, sou uma pessoa feliz por poder trabalhar naquilo que eu amo, né, e poder compartilhar também um pouquinho disso com as pessoas. Inclusive, esse podcast, para quem não sabe, é fruto também do trabalho do Paulo, que é o nosso diretor de comunicação da SIG, e que pensou nesse projeto, deu corpo a ele também, como dar corpo às nossas campanhas para trazer essa iniciativa para a Associação Comercial. E aí eu gostaria que você já começasse contando, a gente falou um pouquinho da sua experiência. Eu até brinquei que eu era uma foquinha do jornalismo lá em 2013 e ele já ofertava grandes serviços para órgãos públicos como a Prefeitura. Eu lembro muito claramente do sucesso que foi a campanha, né, do César no primeiro ano e você estava ali como parte do marketing. Então, eu gostaria que você começasse contando um pouco dessa sua trajetória, né? Como que começou a tua história lá na Rei? Quais foram os seus percursos para chegar no posto que você está hoje? Na minha história, ela começou um pouco antes da Rei, então eu trabalhei... Minha primeira experiência com comunicação foi com o meu ex-sócio da Rei, o Bruno, que ele me falou, ô Paulo, você quer trabalhar? Eu falei, querer não quero, né? Mas talvez seja interessante. Ele falou, o meu tio tá precisando de alguém para trabalhar na serigrafia lá e você não quer trabalhar? Daí eu falei, vou lá. E eu comecei a trabalhar com serigrafia e lá nós trabalhávamos com produção de camiseta, adesivo, trabalhávamos com campanha eleitoral, né? Antigamente a serigrafia era o grande produtor de materiais para as campanhas eleitorais, né? À medida que foi mudando a legislação, isso também foi mudando. E comecei então a me aproximar cada vez mais desse mundo, né? Lá eu comecei como auxiliar de serigrafia, depois me tornei designer gráfico. Foi aí que eu migrei do possível jornalista para publicitário, né? Foi quando eu comecei a trabalhar como designer gráfico, criação de material. E aí, nesse ponto eu já conhecia o Bruno, era meu amigo de infância, nós tínhamos banda uma época antes, né?
tivemos a Banda Dona Maria, e aí quando o Bruno e o Maicon, que eram os meus sócios, eles resolveram montar a agência deles, né, sair de onde eles trabalhavam para montar a agência deles, eles pensavam em alguém comercial, e aí eles chegaram e falaram, Paulo, sei que você é um cara mais tranquilo para conversar, conhece todo mundo e tal, você não tem interesse em montar a agência conosco. E aí é lógico que eu topei, né? Eu trabalhava numa indústria, nessa época eu já tinha saído da serigrafia, já tinha ido para uma gráfica, e aí nessa época eu trabalhava numa indústria como comprador. Então tinha essa experiência também de negociação, que foi outro ponto que chamou a atenção deles, porque eles precisavam de alguém para ser vendedor da agência. E aí nessa fase, então, eu aceitei o convite deles. E como que eu entrei, por exemplo, na prefeitura, né? Que é algo que você comentou, né? Nós, quando montamos a agência, nós pensávamos assim, nós temos que fazer algo diferente, né? Nós temos que pensar sempre global, não adianta nós... é uma agência para Guarapuava, né? Não é demérito ser para Guarapuava, mas eu vejo que todo empreendedor, ele deve pensar sempre global, em crescer. Né? A gente sempre fala no empreendedorismo, se tua empresa não está crescendo, ela está morrendo, não tem como ela estar estagnada. Então a gente sempre enxergou o mercado de forma global. E aí um dia lendo uma matéria, eu li lá que boa parte da fatia publicitária estavam nos órgãos públicos. E aí eu falei para os meus, vamos participar então de concorrência pública, nós precisávamos crescer. E aí a gente começou a participar, então, e acabou ganhando a licitação aqui do Guarapuava na época, e atendemos o prefeito César, e foi muito legal. A gente fez algumas campanhas muito bacanas, né, que eu vejo que deram bastante resultado, tanto para a cidade, né, que impulsionaram. Então a gente tinha essa visão. Lembro que a nossa primeira missão foi escolher o slogan para o município, né, e aí a gente fez uma reunião. E o slogan era, o primeiro slogan lá, o amanhã já começou. Por que a gente escolheu esse slogan? Tem uma história interessante, né? Que Guarapuava tinha sempre um discurso de que, mudava a gestão, cidade parava de novo, daí até voltar a crescer, daí aquela gestão mudava, vinha outro grupo político, a cidade parava de novo, né? E estava sempre sendo a cidade do futuro, e o futuro nunca começava. Então a gente trouxe esse slogan, amanhã já começou, porque era a visão, né, na nossa conversa até com o César, era a visão que ele tinha. Ele falava, eu quero construir uma cidade que não dependa de grupo político para continuar crescendo. Eu sei que eu vou passar, vou ficar 4, vou ficar 8, não sei quantos anos eu vou ficar aqui, mas quero que o próximo, né, pessoa assumir essa cidade, não precisa começar do zero e a gente voltar para esse ciclo. Tanto que o nosso símbolo era um infinito. Né, que era o que nós imaginávamos quanto comunicação para o município, né, uma comunicação que ela perdurasse, né, gerações, e assim como o César imaginava a gestão, né, que deixasse um legado e que pudesse ser continuado ou pudesse ser desenvolvido, né, sem retroagir. E acho que isso deu muito certo, vejo, tanto na comunicação quanto no próprio modelo de gestão, né. Nosso tema não é política, mas a gente construiu esse discurso, e eu vejo que a cidade realmente mudou esse tempo, né? E ela continua progredindo, ela não tem retroagido, e espero que ela continue nesse modelo, né? Vejo que Guarapuava amadureceu para esse modelo, né? Independente do grupo, né, que estiver lá, vejo que a cidade ela não retroage. Então a comunicação é fundamental também para isso, né? Fora o órgão público, nós tivemos a oportunidade de atender grandes empresas, né? Ao longo da minha carreira de rei, atendi grandes grupos, né? Eu gosto de citar o próprio Superpão, que é o grupo qual eu faço parte hoje, a BRF, atendemos Sadia, atendemos Seara, atendemos vários outros produtos dentro da BRF, outras marcas, desenvolvemos embalagem, desenvolvemos comunicação. Então, até essa semana eu estava rememorando minha carreira e pensando assim, nossa, será que se eu colocar na ponta do papel quantas marcas vão dar que eu já atendi, né? Quantas eu já trabalhei? E eu imagino que mais, 500 marcas passaram ao longo dessa minha carreira, e eu tive algum tipo de contato, algum tipo de influência, né? Seja construindo marca, seja fazendo campanha, seja desenvolvendo material publicitário. Então, acho que isso é um pouquinho, né, do que eu construí na Rei ao longo de 15 anos, né, que foi
a última empresa antes, né, dessa mudança de carreira. Você falando da mudança de carreira, inclusive, agora você é head de marketing do Superpão, que é um dos maiores grupos supermercadistas aqui da região. E eu gostaria que você falasse dessa transição, porque o que você fazia na Rei, né, é um pouco diferente do que você faz ali agora. Teve alguma dificuldade nessa transição? Qual é o desafio que você ainda está aprendendo a lidar? O que mais te impactou nessa transição depois de tanto tempo você ser corajoso de aceitar um desafio como esse, né? Ainda falando, eu ainda estou aprendendo, né? Tô há 3 meses, acabei de passar da experiência, né? Então, não fui mandado embora, então acredito que passei, né? Já passei dos 3 meses. Mas assim, na verdade, um pouquinho antes dessa história, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, né? Eu nunca gostei do conformismo, nunca gostei de ficar parado, né? Eu não sei se isso é uma característica, alguns dizem que é do meu signo, para quem acredita, outros dizem que é do perfil, enfim. E eu nesse período, comecei a me incomodar e eu senti uma vontade de mudar a minha carreira. E aí eu comecei a construir um projeto para ir embora do país, para ir morar fora. E eu desenvolvi todo esse projeto, né? Como eu sempre penso lá na frente, o que eu quero fazer lá na frente, e eu começo a construir. Eu fui construindo isso ao longo da minha carreira, né, e dar aula, né, eu dei aula 10 anos na Campo Real, isso ajudou a construir esse projeto, meu tempo de Rei ajudou a construir esse projeto, os clientes que eu atendi me ajudaram a construir esse projeto. E no final do ano passado, então, eu conversei com os meus sócios, na verdade já vinha há um tempo conversando com eles sabiam desse meu projeto, né, outro ponto meu que também eu sou muito transparente, às vezes não, quase sempre falo demais, né, então eu tinha esse projeto e acabei vendendo a minha participação, né, nas empresas, primeiro da Rei, depois da V4, para ir embora do país. E aí, nesse meio do caminho, o Maurício, né, que é hoje o nosso CEO lá no Superpão, me conhece, já tinha atendido o Superpão como agência, né? No meio do caminho, ele e o Luiz, hoje nosso vice-presidente, me chamaram para conversar lá e eu fui sem saber desse plano deles, né? Fui lá para conversar e aí tivemos uma conversa, foi muito legal e passou uns dias o Luiz me chamou e falou, Paulo, vem aqui, queria conversar com você de novo. E aí conversamos e ele me convidou para assumir lá como head de marketing do Grupo Superpão. Até comentou assim, até o Maurício comentou, eu sei que você está com um projeto de ir embora, não sei como está teu projeto, mas eu gostaria de, né, nós gostaríamos de convidar aí para assumir aqui um desafio no marketing e tal. E eu pensando assim, eu digo, quem diz não para um grupo do tamanho do Superpão que faz parte hoje do... Quando até curioso, né, eu brinco, né, quando eu entrei era o 10º maior grupo supermercadista do Brasil, hoje é o 10º, em 3 meses, né, subiu todas essas posições, né, brincou, pessoal, vocês já viram que a contratação foi boa, deu resultado, né, mas hoje a Plurix, né, que é a nossa holding, ela fez algumas aquisições e aí nós acabamos ficando entre as 10 maiores redes supermercadistas do país, né, e eu por sorte estava lá e isso era uma das coisas quando eles me convidaram, né, eu ponderei bastante, né, falei, eu quero ir embora, esse projeto ele não deixou de existir, né, mas eu também, como eu falei, enxergo a minha carreira e a minha vida a longo prazo, enxerguei o que, né, isso pode ajudar neste longo prazo, neste projeto futuro, e aí então aceitei o desafio. Ele em alguns pontos ele é muito parecido, na verdade hoje nós temos uma house que é nada mais nada menos que uma agência interna lá dentro, né, e eu faço então a gestão dessa agência interna, né, a minha experiência em gestão de orçamento com clientes como prefeitura ou outros grandes clientes também me ajuda, porque lá eu também faço a gestão do orçamento de marketing, então tudo isso é muito comum, o que é hoje muito diferente é o varejo, que o varejo ele é um ritmo alucinante, né? Ele é muito diferente de tudo que eu conhecia, né? Das empresas que eu já trabalhei, apesar que a maioria foi de comunicação, né? É muito diferente, né? Mas me chamou bastante atenção. Até durante o meu processo de contratação, fiz reunião com o pessoal da Plurix lá e até falei para eles, pessoal, olha, eu vou dizer para vocês, eu sou especialista em comunicação, não sou especialista em entrevista de emprego, até porque eu nunca fiz uma, né? Eu sempre fui convidado para trabalhar nos lugares e geralmente era convidado, se eu topava, eu começava a trabalhar ali.
Eu fui convidado, mas assim mesmo eu tinha que passar por um processo seletivo, já que, né, nós fazemos parte de um grande grupo e esse grupo tem que estar de acordo com quem assumiria a gerência. E aí, nesse processo seletivo, eles me perguntaram o que me fazia, né, aceitar. E isso foi o que eu falei. O tamanho do grupo, o potencial, né, as oportunidades que eu tenho lá dentro, né? Hoje nós temos gestores que vêm de outros grandes grupos, né? Que são meus pares, que eu trabalho no dia a dia com eles, tenho a oportunidade de conhecer cada vez mais do varejo, de conhecer cada vez mais de mercados diferentes, né? Porque eles têm gente que veio do Nordeste, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem pessoas daqui de Guarapuava que estão há 30, 40 anos no Superpão, então conhecem, né, a nossa característica regional. E então essa possibilidade de aprendizado é o que me move, né? Eu até um dia na minha apresentação lá, eu fiz essa fala, daí o diretor me tirou sarro, né? Eu falei, ó, existe uma campanha, acho que é da Petrobras, né? O desafio é o que nos move, né? Esse é o meu slogan, o desafio é o que me move, né? Então o desafio me moveu a tomar essa decisão, aceitar, né, essa oportunidade que eu vejo. E semana passada ainda eu comentei com uma pessoa, falei, ó, que legal, eu tô recebendo para aprender, porque o tanto que eu tô aprendendo aqui, né, talvez eu não conseguia fazer isso em outro lugar, né, porque é realmente um mundo muito diferente, um mundo muito dinâmico, onde as coisas acontecem muito rápido, né, essa é uma característica até um pouquinho diferente da agência. A gente geralmente tem mais prazo, né, ou pelo menos a gente pede mais prazo para os nossos clientes e no varejo a gente não tem prazo para quase nada, porque assim como nós estamos nos movimentando, os nossos concorrentes estão se movimentando, o mercado está se movimentando, acontece qualquer coisa, movimento, impacta o mercado, né? Um exemplo, infelizmente, que nós tivemos recente no Rio Grande do Sul, essa tragédia, ela impacta todo o ciclo, a cadeia produtiva, né? Então, isso impacta também no nosso negócio. A gente tem que estar o tempo inteiro entendendo esses cenários e tomando ações para que as coisas sigam sempre dentro dos nossos objetivos lá de crescimento. O mercado é dinâmico e você entendeu isso e se adequou ao mercado, né? Antes da gente dar sequência ao nosso bate-papo, Paulo, eu quero pedir para você novamente curtir, comentar, compartilhar, seguir a nossa página no Instagram. Você vai ver todos os recortes com os principais momentos aqui da nossa conversa com o Paulo no Instagram, @SigGuarapuava e no @PauloMeister, né? ME e a sequência. Paulo Demeister. Tem um D no meio. Tem um D ainda no meio. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já, não sai daí. O SPC Brasil está há 68 anos na vida dos brasileiros. Hoje, somos mais de 1.600 entidades e mais de 346 mil associados, espalhados por todo o território nacional. Atendemos os mais diversos segmentos de mercado, desde o comércio varejista e de serviços até bancos e indústrias. Somos SPC Brasil. Estamos de volta com o Café com a Sig, hoje recebendo Paulo Meister. E no primeiro bloco, a gente estava falando um pouquinho da transição de carreira, né? Das suas experiências profissionais. E você comentou do seu interesse de ir embora, né? Sair do Brasil para ir para os Estados Unidos. Hoje você tem uma oportunidade que acabou te segurando um pouquinho aqui, mas não é uma possibilidade que você descarta. E eu acho que muitas pessoas na nossa área da comunicação, principalmente que muda muito, têm essa vontade de ir embora. Então, eu gostaria que você contasse o que te motivou, né? Se foi questão profissional, de crescimento, e como é que foi essa sua trajetória para buscar ir embora? Foi difícil? É difícil ser um brasileiro tentando ir buscar a vida em outro país? Então, eu tenho irmãos que moram nos Estados Unidos, né? Meu irmão foi embora para lá em 72, acho, 74, então faz 50 anos que mora nos Estados Unidos. Talvez um pouco, né? O pessoal sempre me questiona bastante sobre isso. Você tem uma vida estabilizada aqui, por que ir embora, né? Porque todo mundo imagina imigrante aquela pessoa que está sem muita oportunidade onde ele está e ele migra para buscar oportunidade, né? E aí o pessoal fala assim, mas está estabilizado, tem tua família, tinha tua empresa, né? Hoje tem um bom trabalho. E eu penso assim, primeiro, talvez um pouquinho dessa convivência com os meus irmãos vindo todo ano, a cada 2 anos para cá, e aí me gerou essa curiosidade.
Segundo, quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, os Estados Unidos, foi um país que me gerou vontade automática de morar lá um dia. E sobre a dificuldade, realmente, ele é difícil. Eu até tenho, né, depois que eu comecei a fazer o meu processo, ajudado outras pessoas que vêm me pedir, me falar, tenho esse sonho, tenho essa vontade, quero fazer também. O processo que eu apliquei é o EB2NW, que são pessoas de interesse nacional, né? Então, são currículos que possam interessar o governo americano, né? E eu, então, fui pesquisar sobre isso e aí eu encontrei, né, um advogado lá que me deu todo esse suporte lá nos Estados Unidos. E aí eu construí todo o meu business plan em cima, né, desse sistema, né, do diretor de marketing no interesse nacional também, né? Não é um processo fácil, é um processo, primeiro, ele é demorado. Eu comecei ele em 2021, né? Eu fui aprovado no início de 2023, o processo que eu estou pleiteando é de Green Card, então, né, acaba sendo mais difícil, porque a gente sabe que é uma loteria, né? No meu caso, não literalmente uma loteria, porque existe a loteria do Green Card, mas não aplica ao Brasil, né? E aí eu busquei dentro da minha formação. E aí tudo... eu sempre gosto de fazer esse paralelo com campanhas, né? Quando a Chevrolet lançou o Prisma, né? É uma das campanhas, para mim, mais icônicas e mais legal, que era seu primeiro grande carro, o slogan do Prisma. E aí toda a campanha, ela mostrava a trajetória de um menino até ele virar um rapaz, um jovem de 25, 20 e poucos anos, e tudo que levou ele até aquele momento da vida dele, que era quando ele conquistava o primeiro grande carro, que era o Prisma, que era um primeiro sedã, talvez, popular, né? E aquela campanha era muito legal porque ela mostrava ele vendo os desenhos na infância, ele vendo os filmes na adolescência, né? O primeiro beijo, a primeira namorada, né? O primeiro ralado no joelho, enfim, tudo que trouxe ele àquele momento. E eu digo assim, que eu construí minha carreira assim, né? Como eu falei, tudo que me trouxe até o Green Card, então, tudo que eu fiz ajudou, né? Meu conhecimento de comunicação, o tempo que eu trabalhei com comunicação, né? O meu período dando aula na faculdade, né? Muitas pessoas falam, pô, Paulo, mas você dá aula, né? Faz sentido, né? Financeiramente, talvez não, né? Não fazia, mas me ajudou a construir meu currículo, me ajudou a construir minha história, me ajudou a conhecer pessoas, né? A participação, né? Eu participo, né? Minha esposa às vezes fala assim, pô, mas participa de tanta coisa, né? Hoje até participo menos, mas eu fui diretor do Grupo de Planejamento e Atendimento do Paraná, né? Eu era o diretor de integração regional. E aí tudo acontecia em Curitiba. Eu pegava meu carro quarta-feira e ia daqui a Curitiba, pagando do meu bolso para participar de uma reunião de 1 hora e voltar embora. Fiz vários bate-volta nesse sentido, né? E aí o pessoal, nossa, mas vale a pena fazer? Muitas vezes sem condição mesmo de fazer, seja de tempo, seja financeiro, e eu assim fazia, né? E eu digo, um dos pontos lá para você conseguir o Green Card, são 10 critérios, você tem que atingir 6. Um dos pontos era pessoas que são referência no mercado falar sobre você, né? E o pessoa que era o presidente na época do Grupo de Planejamento e Atendimento, eu nem sabia que isso ia acontecer um dia, trabalhava numa agência, assim como eu, só que em Curitiba. Ele se tornou hoje presidente de marketing do maior grupo educacional, um dos maiores do Brasil, né? Inclusive abriu Bolsa de Valores semana passada, e ele construiu a carreira dele e ele foi um dos caras que me deu a carta. Então eu digo assim, pô, talvez lá atrás, quando é o Stachon o nome dele, né? Quando o Stachon me convidou, Paulo, você que vem do interior aí, tem paciência de vir, quer ser o nosso diretor de integração regional, talvez na época eu pudesse ter pensado assim, putz, mas que saco, né? Vou vir aqui para participar de reunião, para não sei o quê, não vou ganhar R$1 a mais para isso, mas foi um dos caras que assinou minha carta, né? E eu não fiz isso pensando na carta, porque eu nem sabia que eu ia precisar um dia, mas deu certo. Associação comercial, participo há muito tempo da associação comercial, desde lá atrás, que um dia eu falei pro Eduardo, né, o Eduardo, eu chamo o Eduardo da Expressiva, é mais fácil as pessoas saberem o que eu tô falando, Eduardo Cristi, que é nosso diretor. Um dia eu liguei para ele e falei, pô, Eduardo, vocês fazem o Prêmio Mérito, ele era o presidente do Conjove, faz o Prêmio Mérito Empresarial aí, e eu não concordo com as empresas que ganham, acho que vocês estão com uma metodologia errada. Liguei,
pra meter a boca nele. Quando eu falei isso, ele pegou... Ah, que legal, Paulo. Então você tem ótimas ideias de como a gente pode melhorar, então eu te convido para participar também. Já que você é um cara com tão boas ideias, participa aqui do conselho, o próximo Prêmio Jovem Empresarial pode ser melhor com a tua ajuda. Aí eu falei, pior que ele tem razão, né? A gente tem o costume de ficar falando mal e reclamando, né? Nós que estamos na associação ouvimos muita reclamação, né? Falei, tá certo, eu não posso ser um cara que só reclama, vou participar. Daí participei, entrei no conselho, no Conjove, acabei virando presidente, né? Ali também gerei muitos relacionamentos, né? Também recebi uma carta da própria associação comercial contando essa minha trajetória ali como diretor da pasta de relações públicas da associação comercial. Ou seja, tudo que eu fiz, né, construiu a minha história para conseguir esse reconhecimento lá junto ao governo americano que me permitiu ter o Green Card, né, que daí é uma outra fase da minha vida que ainda está sendo construída e que um dia eu posso ir ou não embora, né? Eu digo, né, conversando com o próprio vice-presidente, falou, Paulo, acho que você não deve abandonar esse plano e eu realmente não vou abandonar. Temporariamente eles mudaram, né? Mas é um plano que ainda eu tenho, vamos dizer assim, essa carta na manga, né? Eu tendo esse documento, que é um documento que não é fácil de ser conseguido, né? Me dá mais essa possibilidade. Minimamente eu vou poder ir e voltar a hora que eu quiser, né? Com o visto de imigrante, né? E é importante, como pessoas como você fazem, abraçar essas oportunidades e não pensar e dizer não. Como você disse, não tinha condição financeira, não era viável, tudo estava contra, mas se você não tivesse plantado aquela sementinha, não teria trazido o retorno que trouxe. E eu acho que nessa questão a família tem um papel importante. Você tem uma esposa, a Paula, que é uma pessoa muito parceira, porque tem que ser muito parceira, né? Quem é casado com alguém da comunicação sabe. E você tem 2 filhos lindíssimos, um ainda é bebezinha, né? Sim. E como é conciliar o mercado sendo pai, esposo e ainda estar num serviço voluntário? Porque muita gente não sabe, mas a função do Paulo é totalmente voluntária. Ele não recebe um centavo para estar toda terça-feira de manhã lá nas reuniões da diretoria ou ficar ouvindo as nossas mensagens e pensando em campanhas e resolvendo problemas. E ainda assim você tem tempo de ter a tua família, de pensar em projetos para a empresa, de se especializar, porque você é um eterno aprendiz, como você mesmo diz, né, no seu perfil profissional. Então, como que é conciliar família, mercado de trabalho e ainda ter esse trabalho associativista? Então, eu acho que para mim a família é a base de tudo, né? Esse é o princípio de todos os meus planos, né? Todos os meus planos, eles estão voltados para minha família. Primeiro, antes de casar, eu, minha mãe, meu irmão, que morávamos junto, então eu pensava como melhorar a minha vida para melhorar a vida deles. Após casar, eu penso como melhorar a minha vida para melhorar a vida da minha família, hoje do meu núcleo familiar, né? Inclusive, dar uma oportunidade de estudo para os meus filhos, né? Fora do país, que é algo que eu vejo ser muito importante. Não é fácil, né? O Serginho até falou dos meus cabelos, que ainda não estão tão brancos, Serginho, mas eles estão cada vez mais brancos, né? Eu digo assim, que é difícil muitas vezes, né, você deixar a tua família para participar das coisas. Eu até já falei pro Claudinei, né? Falei, Claudinei, eu te admiro, porque se eu dedico tempo, ele dedica muito mais. Então eu sempre me espelho nessas pessoas. Falo assim, não, pô, tá difícil para mim, mas tem gente que tá fazendo muito mais que eu. Sempre tem alguém fazendo muito mais que você. Então, em vez de você olhar tua própria tristeza, você olha, né, a dedicação de outras pessoas, daí você vê que teu fardo às vezes é leve perto do que outras pessoas estão fazendo pela causa, pela associação, pela nossa cidade. Porque é ingrato, por exemplo, você participar da associação. Eu sei o que o Claudinei, você acompanha também nossas reuniões, né? E o que os diretores ali fazem, eles estão sempre brigando por melhoria para a cidade, por coisas, e o salário muitas vezes é a crítica, né? Porque financeiro a gente não tem. E mesmo assim essas pessoas estão se dedicando. E esse é o meu ponto de vista. É você fazer aquilo que deve ser feito independente daquilo que estão falando a respeito disso, né? E quando você buscar a referência, eu digo assim, o pessoal fala que eu sou magoado, mas quando eu assumi a vaga no Superpão, eu recebi uma crítica nas redes sociais, no X. Nossa, mas o empresário agora vai virar funcionário, né? E aí eu sempre falo assim, né? O olhar de você olhar quem está te criticando, né? Geralmente quem está te criticando
é uma pessoa que não está construindo nada, porque ela tem tempo para criticar os outros. Então, o que ela está construindo é a pauta, né? Ela está construindo uma pauta de crítica, mas ela não está construindo nada para a vida dela. Então, o que eu sempre falo? Eu busco ouvir aquelas pessoas que estão construindo alguma coisa, porque é só assim que eu vou construir alguma coisa. Pô, Claudinei, como você chegou onde você chegou, né? Esse podcast eu acho que é uma referência excelente para isso. Todas as pessoas que passaram por aqui, o que eles construíram, como que eles chegaram onde eles chegaram, e aí você já sabe mais ou menos a receita de bolo, né? Pô, qual que é a receita? Então essas pessoas, elas se dedicaram, elas acordaram cedo, elas trabalharam bastante, elas infelizmente em alguns momentos tiveram que abdicar da família, né? Eles ajudaram a construir uma cidade, uma comunidade melhor. Pô, é isso aqui que eu quero fazer, porque eu sei que eu fazendo isso, eu chego lá, né? Então, acho que esse é um fato muito importante, é você entender quem está falando, o que está falando, né? E aí você buscar se espelhar nas pessoas que realmente estão construindo algo, e é isso que eu fiz minha vida inteira. E aí a minha família, eu tento hoje diminuir, desacelerei, eu falo sempre para Paula, ela às vezes, amor, mas tem reunião de novo? Eu falei, amor, eu participo de muito menos reunião do que eu gostaria de participar, porque isso é algo que faz bem para mim. Tem gente que gosta de beber, tem gente que gosta de fumar, tem gente, né? Tem várias pessoas que buscam prazer em vários lugares. Eu busco prazer em estar construindo algo e estar com pessoas que me ajudem a construir algo, seja para minha vida, seja para a sociedade, seja, né, algo positivo. Então, isso é o que me dá energia. Então, eu acabo muitas vezes, né, separando o tempo da família para fazer esse tipo de coisa, mas daí o tempo que eu tô com a família eu tento dedicar, tento sempre dar o melhor também para minha família, pensar neles, porque eu acho que é importante, não adianta você abdicar, né, da tua família, dos seus filhos, para também construir uma carreira, né? Isso é um ponto que eu sempre achei importante. Eu tive uma oportunidade uma vez de participar de um evento lá em Barcelona, e nesse momento e tinham vários empresários, e um dos empresários ele tinha uma empresa de call center lá, né? Ele tem 8 países, alguns da América do Sul, Europa, e eles têm um grupo que fazem reunião lá, que são empresários muito bem-sucedidos. E eu perguntei, o que vocês conversam, né? Pessoas tão bem sucedidas, o que vocês conversam aqui? Ele falou, aqui nós não conversamos sobre negócio, nós conversamos sobre família. Porque muitos aqui acabaram perdendo a família para ter seus negócios. Então a gente hoje entende como manter a família e manter os negócios, né? Eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que quer ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido na tua família, né? É o primeiro lugar que você deve ser bem-sucedido é na tua família. Aí depois você deve ser bem-sucedido nos negócios, né? Porque não faz sentido você trabalhar, ganhar dinheiro para dar tudo para tua família, sendo que, né, meu filho não se interessa com o tanto de dinheiro que eu posso ganhar, o tanto de coisa que eu posso fazer. Ele se interessa com o pai, com a atenção do pai. Então, acho que é isso que eu tento dar à medida que eu posso e o máximo possível. Estar presente é melhor do que dar presentes, exatamente. Né? E o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de finalizar, eu gostaria que você desse um conselho, porque você começou muito jovem nesse ramo empresarial, uma pessoa mais ou menos. Não deixou de se especializar, né? Sempre buscou ampliar o mercado, e a gente escuta muito dos empresários que vêm aqui, Paulo, que essa geração é um pouco mais difícil de trabalhar, uma geração que está mais focada no ganhar dinheiro na internet, não tem paciência de construir a carreira, de passar pelo aprendizado. Então, qual é o conselho que você tem para dar para esses jovens que estão no mercado de trabalho, que estão iniciando e que querem construir uma carreira? Qual seria o conselho? Então, acho que o primeiro ponto é realmente ter paciência, né? Não acreditar nas redes sociais. Eu brinco, né? Se eu ficasse o dia inteiro no Instagram, eu ia ver que todo mundo era feliz, menos eu. Porque essa é a sensação que você tem, né? Nós, infelizmente, vivemos uma sociedade mais hedonista, que é a palavra, que busca o prazer imediato, né? Infelizmente, a nossa juventude, ela acabou sendo educada, assim, não é culpa deles, é culpa de tudo que tem acontecido, e a comunicação é parcela dessa culpa, né? Mas eu digo assim, primeiro, paciência, segundo, foco na missão, né? Eu sempre digo, foco na missão, olha qual que é o teu objetivo lá na frente e passe pelo que você precisar passar. É uma coisa que eu sempre falo e que eu nunca esqueço. Quando eu trabalhava lá na serigrafia, eu lavava a tela, e nos períodos de campanha eleitoral a gente ficava até de madrugada trabalhando. E eu lavando tela lá com
água sanitária em minha mão, tudo comida, assim, de água sanitária, porque era 30, 60 dias direto, você trabalhava direto fazendo isso, sujo de tinta, né, assim, a pessoa que não é referência para nada, assim, aos olhos dos outros. E muitas vezes eu me pegava lavando tela e eu fazia não sei quem já sonhou estar fora do corpo se olhando, né, e eu fazia isso muitas vezes, lavando tela, ganhando pouco, né, era um salário de auxiliar de serigrafia. E eu pensava assim, não, mas eu sei que esse cara que está lavando tela é o empresário do futuro. Então eu sei que eu tenho que passar por esse momento para que lá na frente, né, eu alcance o que eu sonho hoje. E aí isso me fazia fazer aquilo com vontade, bem feito, ajudar o meu chefe da época, o Amarildo, da melhor forma possível, porque eu sabia quem eu ia ser lá na frente. Então eu sempre falei assim, enxergue quem você quer ser lá na frente e entenda que o que você está fazendo agora é o processo para chegar lá, né? Seja fazer aquilo que você não gosta muitas vezes, né? Eu também não gosto de levantar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir na SIG, entendeu? Eu preferia ficar dormindo, né? Mas eu gosto do momento que eu tô lá, né? Mas levantar não é bom, só que eu sei que precisa levantar para eu poder estar lá. Né? Então é isso que eu acho que falta um pouquinho, muitas vezes, as pessoas entender o processo. Né? E o processo ele nem sempre é rápido quando a gente imagina, porque a gente se pauta por pessoas que muitas vezes estão nos vendendo uma verdade que não existe. Então é assim, veja quem passou por um processo, acompanhe o processo, né? Tenha boas referências, acho que você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você sonha. E eu digo assim, eu estou muito longe de onde eu quero chegar, mas estou trabalhando e entendo que cada coisa que eu estou fazendo é uma parte desse processo e eu continuo todo dia nesse processo. Por isso que eu digo que eu sou um eterno aprendiz, porque todo dia eu estou aprendendo coisa nova para chegar onde eu quero. Mas com certeza aquele auxiliar lá do passado que estava lá lavando as peças hoje é orgulhoso do homem que você se tornou e que ainda vai se tornar, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente também tem que reconhecer por onde que a gente passou e agradecer por onde a gente passou, né? Para que a gente também valorize onde a gente está hoje. Porque é fácil esquecer o que você passou, porque sempre onde a gente está não é o melhor, não é onde a gente quer estar, né? Então a gente esquece que já esteve em lugar bem piores, né? Então acho que isso é bem, bem importante. Paulo, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Eu gostaria de ficar mais tempo conversando contigo, que tem vários insights do mercado, mas acho que essa conversa já foi valiosa, né, para o público que está aqui nos acompanhando e inspiradora também. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, o seu tempo, não só por estar aqui hoje, mas também por tudo que você faz na Associação Comercial enquanto nosso diretor. Como eu falei no início, esse podcast saiu muito porque a presença do Paulo, que é o meu diretor, o nosso diretor, permitiu que esse projeto acontecesse e acreditou nesse projeto também. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui e conversar com a gente hoje. Eu agradeço você, agradeço a oportunidade da Associação Comercial, aos diretores, nosso presidente Claudinei. Obrigado por poder estar aqui, né? Espero que todo mundo goste, né? E estou sempre à disposição. Isso é uma coisa que eu gosto de falar. Eu estou sempre à disposição, sempre estou disponível para as pessoas. Nem sempre eu atendo na hora que eu quero, mas eu estou sempre à disposição para uma conversa, para um bate-papo, para um café, para um insight, né? Pode contar comigo. Muito obrigada. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva, ative o sininho de notificações, porque além do nosso podcast, o nosso canal é bem ativo com todas as ações que a Associação Comercial desenvolve. Se você não conseguir assistir pelo YouTube, consegue assistir no Spotify, Café com a SIG. Toda sexta, às 9 da manhã, tem episódio inédito para você. Muito obrigada, um beijo, um bom fim de semana e até a próxima. Tchau!